boa noite, pessoal. Eu peço desculpas pelos problemas técnicos. E a partir daí, a gente vai gravar aqui no Zoom e vai postar no YouTube em seguida para quem não pode assistir por aqui. Então, eu espero que vocês gostem do conteúdo. A gente vai abordar sobre empreendedorismo urbano, o desafio das cidades no pós-pandemia, que já é uma coisa que embarca emprego e renda. E a partir daí, a gente vai desdobrar alguns caminhos do empreendedorismo urbano para um projeto municipal de desenvolvimento para Salvador. Meu nome é Eric Justo, sou graduando em Geografia na UFBA, sou presidente do PDT aqui na Zona 3, secretário de núcleo de base da Fundação Leona Brizola, sou secretário-geral da Juventude do PDT de Salvador e eu tenho experiência em logística na Petrobras e eu tenho um curso de aprendizagem industrial no Senai. Pronto. Pronto, vocês podem falar agora. Meu nome é Antônio Bacelar, eu sou professor do Senai. Minha vocação e tendência é diretamente para a indústria, em busca de racionalizar os custos voltados para o processo e maximizar o lucro da empresa, certo? Dando esse apoio técnico, tecnológico, no intuito de melhorar seu arranjo produtivo, como também conhecedor na área têxtil, que busca mediar o comprador, fornecedor de materiais têxteis para suas necessidades, além de ser professor de logística, têxtil, vestuário e também ter formação na área de construção civil, dando apoio aí para que a gente desenvolva atividades importantes na indústria, no mercado e fortalecendo em si todos aqueles que necessitam de determinadas informações e direcionamento para determinada cadeia ou nicho de mercado. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Pablo Cabadas, sou administrador, especialista em gestão pública, trabalho atualmente no Serviço Público Federal. Estou aqui para discutir um pouquinho quais podem ser as atribuições aí do Estado nessa retomada, qual é o caminho aí que eu estou enxergando para a retomada pós-pandemia da economia nacional. Vamos fazer um apanhadozinho para a gente tentar aí fazer algumas propostas, alguns encaminhamentos aí no final dessa nossa discussão. Pronto, chegou minha vez, né? Olá, boa noite, amigos e amigas aí. Obrigado, Eric, pelo convite. Também um Pablo, né? Um Antônio Bacelar, Pablo Cabadas. Meu nome é Leandro Justo. Eu sou uma pessoa que é multifuncional, né? Além de advogado, né? Sou professor de inglês e sou também um dos fundadores aí do movimento F10K Bahia, que é um movimento que surgiu a partir de um curso da plataforma digital, uma empresa em São Paulo, né, que produz conteúdo digital. Ela incentiva as pessoas que estão, né, empreendedores que se encontram em situação ainda de mercado físico, fazer a migração para o mercado digital. E a convite do Eric também espero dar minha contribuição, claro, como leigo, né, não tendo conhecimento aí que a equipe tem, né, que já atua na área do empreendedorismo. Eu apenas sou iniciante, né, mas vejo a importância, né, da questão empreendedora e também vou ficar aqui para fazer o contraponto aí a vocês, porque eu tenho alguns questionamentos, né, sobre essa ação do Estado aí, né, referente ao mercado, né, o tema foi empreendedorismo urbano, né? Então eu vou fazer o contraponto a essa questão, porque o empreendedorismo urbano ele surge desde a década de 90, né? O modelo foi Barcelona. E aí tentou ser implementado aqui no Rio de Janeiro e não foi um modelo não chegou aos pés do que, né, chegou a Barcelona. Mas é isso aí, gente. Obrigado, né? Estou aqui para servir a vocês aí, enriquecer o debate. Eu agradeço primeiramente a participação de vocês, dar esses minutos de contribuição para esse debate que é totalmente importante. Nós sabemos que a questão de emprego e renda em Salvador não é fácil. Como eu estava comentando, Salvador tem 25% de desemprego real, ou seja, desempregados mais desalentados, e a gente tem 40% de informalidade,
Ou seja, as pessoas que ficam lá na Lapa, na Feira do Japão, no Camelódromo da Calçada, são pessoas que não conseguiram emprego formal e também não conseguiram abrir suas microempresas devido a certos processos burocráticos. Então, o que acontece? Eu convoquei esse debate, né, de empreendedorismo urbano, que, como o Léo bem falou, é um modelo que a gente faz parcerias públicos-privadas com as empresas em prol de aumentar a produtividade, em prol de aumentar a questão do emprego e renda no município, para também nós aumentarmos vários processos, tanto de produtividade, como eu falei antes, a questão de aumentar a renda local, porque aqui em Salvador, como nós bem sabemos, é muito desigual. Por exemplo, aqui no IAPI, que é aqui próximo, a renda média por família é R$ 1.400, mas quando você chega na suburbana ali pelas ilhas, a renda média familiar é R$ 100. Então, tiver uma certa disparidade, eu acredito que esse debate vai trazer à tona vários pontos que eu gostaria de abordar. E aí, o que acontece? Dado esse panorama, quais desafios vocês acham que a gente pode simplesmente... como é que eu posso falar? A gente pode quebrar esse paradigma, né, de desemprego total, principalmente nessa cena de pós-pandemia, que a taxa de inadimplência também já está chegando a 57%, que isso também influencia muito na questão do emprego e renda, e também na questão do panorama anterior à pandemia já ser um pouco alarmante. Gostaria de que Pablo começasse. Tá bom, Eric. Veja só, Eric, professor Antônio, doutor Leandro, eu penso o seguinte, é preciso de partida a gente separar a questão da informalidade e a questão do empreendedorismo. A informalidade é um problema muito grave na nossa cidade, né? Por falta de estruturação, por falta de preparo, por falta de oportunidade de análise, de estudo, até inclusive, né? As pessoas partem para o caminho da informalidade, muitas vezes por falta de opção, não por um projeto estruturado, que aí sim, quando você tem uma estrutura, quando você tem condição de pensar, elaborar um plano, e ainda que não seja tão aprofundado, mas de um modo superficial, você consiga pensar uma estrutura de negócio, aí você está partindo, de fato, para um empreendedorismo, né? Para a gente não dourar a pílula e achar que qualquer tipo de atividade ela é um empreendedor, é um vencedor, é um guerreiro. É uma batalha muito dura você viver na informalidade em comparação ao empreendedor, que também é muito difícil, mas são situações, a informalidade é uma situação muito mais complicada de se resolver. Ela tem um monte de situações ali por trás. Eu penso, Eric, que para você pensar numa retomada da economia, você precisa, neste momento, que é único, que é a primeira vez que todas as gerações viventes hoje no planeta Terra estão passando, você precisa pensar em 3 itens logo de partida, que é reduzir consideravelmente a propagação do vírus, que hoje está aí, né, dessa pandemia. Você tem um sistema de saúde que tenha a condição de atender daqui para frente a demanda dessa doença, e você precisa também ter uma capacidade de teste rápido e de larga escala. Não é o caso do Brasil a questão do contágio. O Brasil hoje é o líder, um dos líderes em contágio. O sistema de saúde brasileiro já era deficitário, hoje está em clima de guerra, e a capacidade de teste é inexistente no Brasil. O Brasil hoje ele já é o epicentro sem teste. Se tivesse com teste, é possível até que a gente estivesse passando já dos Estados Unidos. É uma situação terrível que a gente vive. Então, para você sair disso, o primeiro passo é Estado. Por quê? Primeiro, porque só o Estado vai ter condição, nesse momento, de organizar protocolos para sair dessa crise. É o Estado que precisa liderar um movimento que diga, olha, daqui em diante o trabalho vai ser este, a retomada vai ser desta forma. É fundamental o Estado nesse sentido. Hoje você tem no Brasil 3 públicos diferentes. Aquele que está desesperado, pedindo isolamento, fica em casa. Aquele que é negacionista, que diz que não existe vírus, que vai ter 70% da população, vai morrer gente, acabou.
E você tem uma turma, e aí que entra muito a informalidade, que não está entendendo muito bem o que está acontecendo, mas precisa vender o almoço para ter o que jantar. E está indo para a rua, porque tem que trabalhar. É esse pessoal que você fala aí que a renda média de uma família ser R$ 100, né? Uma das cidades mais caras do Brasil, uma capital, sabe? E isso aí, esse indivíduo que está na informalidade, isso aí não é exatamente o conceito de empreender, certo? E aí, o terceiro passo que o Estado vai precisar contribuir, aí vem a questão do empreendedorismo. Porque eu entendo que daqui para frente a economia ela vai precisar ter um caminho mais sustentável. Não vai dar para ser consumista, não vai dar para explorar a natureza como a gente vinha fazendo até agora, porque esse vírus demonstrou que nós somos vulneráveis, certo? Então é necessário que o Estado estimule daqui para frente uma economia verde. Já se fala em biocivilização, é um tema que já entra na pauta, biocivilização e New Deal verde, né, justamente como foi o pós-crise de 28. Então, o Estado vai precisar incentivar uma mecânica econômica mais sustentável. E aí é a minha opinião por empreendedorismo daqui para frente. Eu entendo que existe aí um viés do empreendedorismo mais intimista, digamos assim, o indivíduo que vai querer almoçar num restaurante mais uma comida caseira, ainda que seja em casa, mas ele vai querer trazer essa comida para dentro de casa, é o delivery, são as experiências de contexto familiar, ele vai querer trazer para esse novo empreendedorismo. É um empreendedorismo que vai pensar nos arranjos coletivos, é um empreendedorismo que vai pensar, que vai produzir um consumo que seja comunitário, que as pessoas saibam que estão ajudando, que estão contribuindo para o desenvolvimento de alguma comunidade. Então, eu entendo que o empreendedorismo pós-pandemia vai ter um sucesso, aquele que souber investir, claro, que tiver condições de captar esse novo momento pós-pandemia, de que as pessoas vão querer ter mais essa sensação de lar, de família, consumindo com algo externo. É a minha primeira participação. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre burocracia, mas vamos lá. Pronto, ótimo. Então, Leandro, qual a sua opinião sobre esse cenário atual? Esse cenário atual, né, só confirma a história de má gestão, né? Então, os gestores públicos precisariam aí, né, se capacitar aí com os nossos professores, né, os professores do dia a dia, né, que são, né, como foi bem colocado aí pelo colega Pablo aí, né, os trabalhadores informais, os profissionais que tiveram seus estabelecimentos fechados e toda a questão de uma pandemia, porque foi mostrado, né, o Brasil, né, não tem nenhum tipo de estrutura, né, para que possa comportar de maneira rápida como está sendo adotado nos outros países. Infelizmente, né, foram misturadas aí, né, coisas que não era o momento, né, uma briga política, né, uma questão aí de separação de instituições que não são coisas do momento, né? O momento realmente seria de coesão, né? E de tentar, ao mais rápido, a gente voltar a uma normalidade, que a gente sabe que não vai mais existir, né? O mundo, com certeza, após a pandemia, vai ser outro. Agora, eu acho um agente facilitador que poderia, assim, né, auxiliar aí essa população que está na informalidade, né, a empreender. E aí, claro, o poder público poderia, sim, claro que de maneira emergencial, não seria a melhor estrutura, auxiliar, né, essa população informal. Isso aí é questão do empreender. A questão da saúde, realmente tem que haver uma coesão, né, União, Estados e municípios, para que se busque resolver isso da melhor maneira possível, né? Sendo fazendo teste rápido, né, a fazer também, né, claro, após baixar os índices, né, o famoso aí isolamento vertical, né, que foi bastante discutido, né, foi bastante debatido, porque já queriam fazer e foi, claro, né, provado que não era o momento. Mas, assim, fora essas medidas aí da saúde pública, né, se fazer realmente um programa aí de gestão pública para que sejam inseridas essas pessoas que são da informalidade, né, que não estão tendo como trazer o pão de cada dia para casa.
Porque, claro, é pago um benefício emergencial, né? Já diz o nome, é emergencial, mas é uma coisa que, infelizmente, não poderá ser mantida aí durante o tempo, né? E assim, para finalizar, para que eu não fique muito longo, né, muito prolixo, é interessante, né, que se estude aí maneiras, né, de digitalizar, como o colega falou aí, as empresas que antes eram no campo físico. Por quê, né? O mundo deu um loop aí de 5 anos. Países já estavam trabalhando dessa maneira, né? A Amazon, hoje em dia, os supermercados lá nos Estados Unidos, você simplesmente pede tudo pelo aplicativo e vai no box da Amazon. Talvez seja essa aí uma alternativa, né, para quem já é formalizado e também facilitar, né, a formalização para quem não é ainda, porque no Brasil você leva 3 meses para abrir uma empresa. Nos Estados Unidos, a gente fazer esse contraponto são 4 dias. Então, só mesmo para contribuir, né, e por aqui eu já vou finalizando. Agradeço, Leandro, pela fala e, por favor, professor Antônio, o que você acha desse momento atual? Você está mutado, professor. Desculpe. Então, faz-se necessário que todos aí se adequem a essa necessidade aí. Ninguém estava esperando que isso tudo que vem acontecendo. Então, cada vez mais o mercado informal, como foi dito por Pablo, fomentando, até porque nosso amigo aqui, Leandro, enfatizou a questão burocrática de se abrir uma empresa, de se formalizar uma empresa. Então, por outro lado, as pessoas precisam, de alguma forma, caminhar. Então, nós podemos ver que alguns mercados se retraíram, como transformação, vestuário, bolsas, calçados, a questão automobilística, dentre outros produtos aí, certo? Que, de repente, não seja tão emergente. Mas podemos ver o seguinte, que o mercado alimentício cresceu significativamente. O mercado alimentício e também a questão de salão de beleza, barbearia, pequenos mercados que pulverizados nos bairros, ele vem se crescendo, porque houve uma adequação desses lugares e determinados serviços e produtos essenciais, eles foram caminhando gradativamente. Faz necessário que todos empreendedores possam se adequar a essa nova realidade. Não tem como a gente mudar, a gente não tem certeza do que poderá acontecer se essa pandemia vai terminar amanhã ou depois. O que é que a gente vai fazer de braços cruzados? Então, é mais importante aí, de repente, o incentivo das políticas públicas, fortalecendo aí boas práticas de fabricação, tanto na parte de alimento, quanto na parte de prestação de serviço. Qual é a maneira agora que nós devemos adequar nossos processos? Porque todo momento antes, nós discutimos a questão da aproximação da cadeia produtiva. Essa cadeia produtiva, os arranjos produtivos, ou até mesmo os postos de trabalho fossem mais perto para que existisse uma economicidade de tempo. Em contrapartida, você aumentasse aí o número de produtos fabricados ou a quantidade de serviços atendidos. Com essa nova realidade, não pode existir essa aproximação de postos de trabalhos ou de conexão com as pessoas. Então, haverá um distanciamento. Então, haverá também uma queda, certo, no crescimento da produção. Haverá uma queda no atendimento aos clientes. Então, essa queda ela precisa ser mensurada e identificada para que as pessoas se adaptem. E, para isso, não é só responsabilidade do governo, é responsabilidade de cada um se adequar e saber que seu faturamento vai cair 60%, 50%, certo? E, nesse momento, elas precisam se adaptar com isso, de buscar reduzir e poupar, porque ela precisa, a todo momento, controlar seu ativo e seu passivo, para que você tenha um patrimônio líquido, certo? Favorável, no intuito de você continuar caminhando. Mas se você, de alguma forma, esquecer que tudo isso está acontecendo, como o Pablo falou, muitas pessoas acreditam que não existe pandemia, outras pessoas estão no meio termo, outras pessoas estão paradas, certo? Você precisa enxergar realmente o que está acontecendo e adaptar seu negócio. Para quem não tem negócio, precisa enxergar a sua vocação. Então, eu acho que todos nós, todo mundo tem uma vocação.
precisamente agora fortalecer essa vocação, como também as políticas públicas precisam enxergar a vocação de cada cidade. Qual é a vocação de Salvador? Qual é a vocação de Feira? Qual é a vocação de outros municípios? Nós temos aí aproximadamente 417 municípios, certo? E identificar essas vocações e começar a inserir políticas públicas para alavancar pequenos, micros e médio empreendedores que estão tentando navegar nessa situação. Porque cada dia que nós assistimos jornal, pesquisamos, existe número de demissão. Como é que vai ficar? Muitas pessoas ficarão desempregadas, elas vão fazer o quê? Certo? Precisa o governo enxergar esses pontos e a própria sociedade se enxergar. Quais são os próximos passos que ela deve tomar? Aonde ela está, o que ela fez até agora e como ela deverá seguir. Então, é toda uma readequação que exige tanto das políticas públicas quanto da sociedade para continuar sobrevivendo, porque eu acredito que ficar em casa sentado é simplesmente esperar a coisa acontecer e só não vai resolver. Primeiramente, é a saúde, é claro, certo? Mas qual é a maneira adequada de você continuar caminhando sem afetar a sua economia? Se você precisa de um equilíbrio, tanto financeiro quanto na saúde. Então, você precisa encontrar o meio termo e identificar oportunidades. Muitos conseguiram identificar oportunidades. Eu ouvi o depoimento de uma cliente outro dia, é o seguinte: ela tem um restaurante, um salão e tem lava-jato. Eu fiz uma pergunta. Desses comércios que vocês têm, qual o declínio que sofreu e qual o crescimento que sofreu? Ela disse, olha, o lava-jato sofreu uma queda, aí logo a gente percebe, porque as pessoas estão mais em casa, tem um tempo disponível para fazer serviços básicos e não usar a prestação de serviço. Então, houve uma queda do lava-jato. Salão de beleza e barbearia, não houve uma queda, se manteve. Por quê? Você tem um público fiel. Você não troca de barbeiro, você não troca de manicure, você não troca de profissional de beleza todos os dias, toda semana, todo mês. Você tem um público fiel e, dessa forma, o salão de beleza e barbearia conseguiu se manter devido a esse público fiel. E o restaurante, o que foi que houve? Ela disse, olha, o restaurante, atendimento local, houve um declínio significativo, mas houve um crescimento triplicado na parte do delivery. E, para isso, nós tivemos que fazer determinados ajustes, determinados investimentos, para que nós conseguíssemos realmente atender essa demanda que triplicou. Então, foram adequações feitas no processo e no seu sistema de empreendedorismo para que você atendesse nessa nova situação. Então, nós temos uma realidade daqui para frente. E como nós podemos agora caminhar? Eu acredito que ficar de braços cruzados, sentado, isso não vai resolver. Então, a gente precisa tanto enxergar para as políticas públicas e de alguma forma, sinalizar para eles, como também a gente precisa fazer uma análise do que é que nós podemos conduzir. Justo, me permita uma palavra, rapidinho. Pode falar, aqui o momento é de vocês. Tá bom, obrigado. O professor ele falou um ponto interessante aí, que vai ao encontro de um ponto que eu estava levantando. O que a gente está vendo hoje, essa uberização da economia, que você viu agora nesse momento de pandemia, os deliveries aumentando absurdamente e passando essa sensação de estabilidade. Mas eu estava discutindo na terça-feira numa live lá no meu Instagram, de que uma consultoria parceira do Sebrae identificou que já 20% do mercado de restaurante no Brasil já fechou as portas. 20%. A expectativa é de que feche 50%. Então, era do que eu estava falando no início. Esse conceito de informalidade e de empreendedorismo. Porque o que você está vendo agora é a informalidade avançando absurdamente, movimentando a economia, isso de forma desorganizada, o que
o que traz desorganização para o mercado de modo geral, porque a recuperação de quem trabalha de forma organizada fica dificultada para acessar de novo esse mercado. E aí eu tenho aqui uma palavra aqui de Álvaro Bandeira, ele é ex-presidente da Bolsa Brasileira de Futuros, não é nenhum comunista, provavelmente, né? Ele coloca o seguinte: os países que têm mais espaço para gastar no orçamento poderão sair mais rapidamente desta crise. Quando a gente fala de gastar, não vai ser só derramar dinheiro, não. Gastar também vai ser investir em mecanismos que agilizem a abertura de empresa. Gastar no sentido de garantir crédito, servir crédito para que essas empresas agora se mantenham e depois tenham condição de ingressar no mercado. Então é necessário, vai ser muito importante que o Estado, sim, seja um mecanismo de retomada, de suporte para a retomada da economia. Isso não é uma visão comunista, nem de esquerda, nem de nada disso. É uma visão necessária. É só olhar os Estados Unidos, só olhar a União Europeia. A questão aqui não é ideológica, é uma questão de necessidade. Quem vai ter condição de desenvolver ferramentas que viabilizem uma retomada regular, uma retomada de CNPJ, de geração de emprego, quem tem que intervir neste momento, intervir inclusive se fazendo menor, que é a ironia, o Estado vai ter que se fazer menor, menos burocrático, para que o cara consiga, Leandro, abrir a empresa em 10 dias, em 7 dias, que já seria um avanço incrível. Então, é o Estado que ele vai ter que fazer, intervir para ele mesmo ser menor, de certa forma, em alguns pontos, para que a gente possa retomar a economia através do empreendedorismo, especialmente. E assim, com base no que você falou, Pablo, é o seguinte: é preciso rever algumas taxas e tributos. Na questão do ICMS, 18%, ISS, 3,5%, enfim, algumas taxas que acabam acarretando aí passivo para nossos empreendedores, seja micros e pequenos e médios empreendedores aí que queiram crescer. Eu vejo o seguinte: vai existir, precisa ser analisados os mercados. Por exemplo, muitos restaurantes que foram fechados, como foi dito por Pablo, possa ser que ele não se adaptou ou não enxergou uma possibilidade. Mas, exemplo, como muitos estão dizendo que a educação vai partir fortemente para EAD, certo? Eu tenho minhas dúvidas na seguinte forma: eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu vou fazer aqui uma analogia, certo? Terá mercado que chupará a bala com plástico, terá uma fatia de mercado para vou dizer assim, esse nicho que chupará a bala com plástico. Terá um mercado que chupará a bala parcialmente com plástico, e terá um mercado que só chupará essa bala sem plástico. O que eu estou dizendo isso para vocês? Eu sou de uma geração um pouco mais conservadora. Eu não compro muito pela internet. Eu gosto de ver o produto, tocar o produto. Então, existe um mercado gigantesco que gosta de ir até a loja, visitar a loja, ter o contato, interação com o vendedor, certo? Gosto de fazer isso, até porque isso, para mim, é uma diversão e um lazer. Eu gosto de abrir o aparelho ali, botar para funcionar, beleza? Pronto. Mas às vezes eu compro parcialmente algumas coisas pela internet, beleza? Mas tem outras pessoas que compram 100% pela internet. Tem um público que só não toca no dinheiro, certo? Tudo que faz é no cartão. Eu sou um público mais conservador, que existe uma fatia no mercado que quer tocar no dinheiro, quer sentir o dinheiro, quer morar o dinheiro, certo? Então, existe público para todas as cadeias. Como é que agora o fornecedor, a cadeia de suprimento, vai se adequar a essa situação, se você tem geração Baby Boom, geração X, geração Y, geração Z? Eu acredito que não se pode tirar o pé de uma geração e ficar numa geração atual. Você precisa ter um equilíbrio para colocar os braços, os pés nessas gerações
e a partir daí você vai adquirir o market share de mercado, você vai adquirir uma fatia de mercado, para que você possa atender e crescer de maneira expansiosa. Só para contribuir com o seu pensamento, professor. Realmente, a digitalização aqui no Brasil não atingiu nem metade da população, porque existe, né, essa divisão do bolo aí de mercado. Não tem nem metade da população, né, nem metade das pessoas não utiliza a internet. Mas o interessante, né, é que muitas pessoas, pela questão mesmo de preservar a vida, né, preservar a vida dos outros também, começaram a comprar na internet. Houve 100%, né, segundo o jornal Folha de São Paulo, houve 100% de aumento de compras pela internet. Então, esse público, né, está, aos pouquinhos, né, se reaprendendo. E existe, inclusive, né, um termo chamado disrupção. O que é esse termo, né, chamado disrupção? O termo disrupção é você não se conformar, né, com as antigas estruturas. É só a gente voltar atrás aí ao tempo, né, da máquina Kodak, né? E a gente, né, tinha que botar filme, né? Depois foi para a máquina digital e hoje em dia, né, a gente faz tudo por um celular. Então, assim, a sociedade, no intuito, né, de, claro, questão mercadológica, né, houve o aumento da tecnologia, né, e claro que as empresas que investiram nisso quiseram, né, de uma certa forma, abocanhar um nicho de mercado, né? Então, houve essa questão aí né, do crescimento tecnológico, né? E talvez uma coisa que o Brasil não fosse experimentar, porque ainda há grande preferência das pessoas em ir visitar, em jantar, né? Sair para jantar, sair para comprar alguma coisa, né? Existe ainda essa questão, né? Que é uma questão, não é só uma questão de mercado, não é uma questão mesmo de sociabilidade, né? Porque o ser humano é um animal social, né? Já dizia aí, né? Eu acho que é uma frase até do Aristóteles, né? Eric, me corrija, viu? Que Eric, por favor. Não, tá tranquilo. Essa frase é do Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, obrigado, Eric. Mas o Eric sempre me salvando aí nas contribuições, né? Mas enfim, professor. Vamos seguir um pouquinho nessa linha que vocês estão falando. Eu estou gostando muito da contribuição de vocês. Mas eu vou inserir um pouco o debate agora para o município. Como eu tinha falado anteriormente, temos 25% de desemprego real, 40% de informalidade. Com certeza isso aumentou bastante com essa pandemia. Mas é bom a gente ver o mercado reagindo e as pessoas se readaptando. É muito o que o professor Antônio falou. As pessoas estão reagindo, estão tentando se regular para sobreviver. E isso, obviamente, ajuda, mas não é o necessário. Como muitos devem saber, eu sou uma pessoa que não é antiliberal. Eu não defendo o liberalismo econômico, mas eu não sou comunista e muito menos fascista. Eu defendo o Projeto Nacional de Desenvolvimento. E essa coordenação nacional poderia também enrolar municipalmente, com uma coisa que eu chamo de Projeto de Desenvolvimento Municipal. Se você chegar em Salvador, a gente também tem uma questão muito brutal, que é a concentração de empregos. A gente pode formar um polígono de geração de empregos aqui em Salvador, que pega do comércio, Ituba e Barra. Você faz um triângulozinho assim no mapa, você vai ver que a concentração de emprego está toda ali. O resto do município, vamos dizer assim, se você observar, é apenas oferta de serviços muito precários, e se não são precários, são voltados ao turismo. Ou seja, Salvador é muito refém do turismo hoje em dia. E é uma coisa que, nas minhas propostas, eu tento muito quebrar isso, porque Salvador é muito mais do que apenas uma cidade turística. Nós temos o terceiro maior município do país, em questão de população. Nós temos uma parcela bem interessante no PIB do Brasil, somos uma cidade com o nono maior PIB, me corrijam se eu estiver errado, e nós precisamos gerar emprego e renda para essa população, que além disso, nos últimos dados que eu olhei na FEComércio, tem mais ou menos 480 mil famílias com nome sujo no SPC, o que mostra que a geração de emprego e renda está também atrelada à questão da inadimplência. Então, uma coisa que eu aprendi muito com o Antônio nas nossas aulas no Senai foi a questão dos arranjos produtivos locais. E é uma coisa que eu converso muito com o Pablo e com o Léo, que é uma coisa que eu acho interessante implementar em Salvador. E a gente já tem práticas que estão dando certo em Salvador. Por exemplo, no Uruguai tem o condomínio Bahia Têxtil, que dá uma escala de produção interessante para a confecção de roupas, para a confecção de tecidos em modo geral. E eu acredito que a gente, expandindo esses arranjos produtivos locais, criando uma espécie de zonas de... Como é que eu posso falar? Criando zonas econômicas especiais. A exemplo de colocar essas zonas econômicas especiais no subúrbio,
onde a geração de renda é muito baixa, colocar no miolo de Salvador, que não tem nem oferta de serviço, que é uma coisa muito crassa. O pessoal tem que sair de Cajazeiras para Pituba para trabalhar e ficar 2 horas lá no trânsito. E isso complica muito a dinâmica do município e complica muito a qualidade de vida. Então, se a gente criar essas zonas econômicas especiais, principalmente nesses locais que precisam muito de uma geração de emprego, para também aumentar não só a competitividade sistêmica, colocar Salvador no outro patamar de geração de emprego, de contribuição de PIB para o Brasil, mas também para diminuir a inadimplência devido à geração de emprego, eu acredito que se a gente fizer isso, e nessas zonas, colocando, obviamente, isenção de impostos como ISS, que é um imposto municipal que pesa muito, como é um imposto indireto, a gente acaba pagando, todo mundo acaba pagando. É uma coisa que até pobre paga. E isso gera uma certa regressividade também, isentando o IPTU por 5, 10 anos, a depender da instalação do arranjo. Eu acredito que a gente consiga resolver boa parte desses problemas. E eu gostaria de que vocês dessem as contribuições de vocês em 2 minutos, para a gente colocar o pessoal que quer acompanhar aqui, fazer perguntas, e aí depois a gente encerra, tranquilo? Tranquilo. Começa aí, Pablo, por favor. Eu penso, viu, Eric, que o professor Antônio deu um caminho interessante aí, que é você ir pela vocação. É necessário você primeiro identificar... Fica trocando sozinho, pô. Eu quero ficar ali na tela de Eric. Olha lá, Igula. Primeiro você precisa identificar quais são as potencialidades das comunidades, das regiões da cidade, certo? É uma realidade que Salvador é uma cidade pouquíssimo industrial, prestadora de serviço e dependente do turismo. Você traçou tudo aí. Então, quais são as potencialidades das micro-regiões? Me corrija se o termo no ideal não foi esse. Quais são as potencialidades das micro-regiões? E você incentivar arranjos dessas comunidades. Você fazer com que esses grupamentos que se identifiquem em termos de potencialidade possam trabalhar em conjunto e possam, com incentivos, como você colocou, incentivos fiscais, físicos, estruturais, logísticos, uma gama aí de possibilidades de incentivos, para que esses arranjos possam desenvolver e gerar uma riqueza naquela comunidade. Porque, de fato, é uma cidade extremamente desigual em vários aspectos, inclusive esse que você também colocou, da concentração. Você só gera riqueza, muitas aspas, em Salvador, na região ali, nesse polígono central da cidade. Então, é necessário que você identifique aí potencialidades e contribua para a formação de arranjos coletivos que possam se desenvolver com incentivos. Eu penso que é dessa forma aí. Existe alguma coisa em Salvador, quando a gente estava falando aí sobre incentivos e tudo mais, o Salvador 360, que vem dessa gestão agora de ACM Neto, prevê alguma coisa, prevê alguma redução de burocracia, na verdade prevê coisas interessantes, né? Como, por exemplo, o Estado, a prefeitura, no caso, mas Estado, né, aparelho, você abre o seu negócio, por exemplo, e você só é fiscalizado posteriormente. É aquela questão de você, como se fosse por confiança, digamos assim. Então, você abre, você funciona e a gente fiscaliza no segundo momento. A gente acredita que você vai estar em condições ideais da sua cozinha, se for um restaurante, da sua, enfim, a questão de acessibilidade, de combate a incêndio, etc. Certo? Então, você tem alguma coisa que eu entendo que é apenas um modelo trabalhista, como você também propõe, que vai conseguir ser mais sensível às necessidades do empreendedor, do empresário, do trabalhador de modo geral. Quer fechar, professor Antônio? Opa! Então, é isso aí. Como todos vocês falaram e Pablo falou, o arranjo produtivo ele é muito importante, que você começa a conglomerar as empresas, todos integrados, para que uma possa fornecer suprimento para a outra. Nós temos aí uma logística caótica, a ineficiência dos nossos portos, aeroportos, a ineficiência nas estradas. Então, isso acaba impactando diretamente ao fator econômico, logo para o nosso Estado. Então, precisa ter incentivos de políticas públicas que possam reforçar
os microempreendedores, os macroempreendedores, não na questão de arrecadar, porque só a mão de obra corresponde a 40% dos tributos. Isso aí acarreta, vou dizer assim, um custo, um passivo muito denso para o investidor, para o empreendedor. Então, a gente precisa mexer na taxa da mão de obra, na tributação de INSS, de ISS e ICMS, para que possa reduzir e as pessoas consigam, de alguma forma, caminhar. Mostrar caminhos importantes na cadeia de valor econômica, identificando uma boa cadeia de suprimento logístico para você obter suas mercadorias e ter uma relação com a cadeia de fornecedores, boas práticas de armazenagem e produção para que as pessoas façam mais com menos recursos, menos mão de obra, menos matéria-prima, que elas possam analisar as perdas nos seus processos, tanto perda quanto de tempo, quanto perda quanto de materiais envolvidos no processo, que as pessoas possam enxergar seus potenciais de mercado de acordo à vocação que a gente vem aqui colocando cada vez mais. Nosso estado baiano, nosso Nordeste, muito riquíssimo, nós somos grandes produtores aí de algodão, de criação de vaca leiteira, a questão também da mandioca, farinha da mandioca, azeite de dendê, certo? Nós somos fortíssimos em vinho, em uva, em grãos, soja, em algodão, nós temos algodão, um dos melhores algodão do Brasil, é o segundo maior algodão do mundo, que fica localizado em Luiz Eduardo, que demonstra aí, em termos de um bom comprimento, qualidade, aplicabilidade na indústria têxtil, certo? Nós temos uma cadeia de produção na área de confecção e moda no estado que precisa ser identificado e fortalecido. Isso parte desde o ateliê, certo? Até para grandes empresas. E o APL, como foi discutido aqui, é importante, que é o arranjo produtivo local, a integração das pessoas para que elas possam uma fornecer para outra. É a questão do complexo Ford. A Ford monta carro, toda a cadeia de suprimento fica em torno da Ford. E aí você tem aproximação das suas matérias-primas, evitando distanciamento. E aí logo você começa a eliminar gargalos. Gargalos na produção, gargalo no recebimento, gargalo na entrega. E esse gargalo é uma ineficiência que acaba impactando diretamente na economia das empresas. E a gente precisa, de alguma forma, tratar. E não mais só o saber fazer de determinada ação econômica, mas como você realizar uma atividade em busca de racionalização dos custos para que você potencialize a maximização do lucro. E, para isso, existe toda uma análise, tanto na questão econômica, tanto na questão produtiva do arranjo de empreendedorismo. Pois é, professor Antônio. No início do tema, né, o Eric passou para mim essa questão do empreendedorismo urbano. Eu tinha uma visão completamente diferente. Eu achava, né, que era o Estado ajudando as pessoas a empreender, né? É ignorância, né? Porque a gente só vive na área jurídica, né? E aí eu fui pesquisar, né, sobre empreendedorismo urbano. Aí eu fui lá no Instituto, né, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Eu digo Instituto porque ele está um pouco não tá meio que subutilizado, né? Nesses tempos aí, né, de pandemia, né? A gente pouco observa ele, mas existe, né, um artigo, né, do Observatório das Metrópoles em que ele fala exatamente sobre isso. Ele diz, né, o planejamento estratégico sem plano, uma análise do empreendedorismo urbano no Brasil, que é um planejamento estratégico sem plano. Por quê? Porque ele pegou, né, o modelo lá de Barcelona, da década de 90, né, e que Barcelona é uma cidade toda pensada, né, se pensa nos nichos de mercado, né, na questão de transporte, de logística, né, e quis implementar aqui no período da Copa de 2014 e 2016, né, já pensando, né, em fazer Rio de Janeiro, né, uma cidade espelho para o mundo. E aí chega a seguinte questão.
esses modelos aí internacionais, a gente corre um grande perigo, né? Na hora da gente adotar, né? A gente realmente tem que fazer um modelo nacional, né? Ver a nossa gente, né? Ver o que a gente precisa realmente implementar a nossa gente, ver como a maneira que as pessoas se comportam. E o Eric tratou uma coisa muito interessante. Essa é uma questão bem peculiar de Salvador. Salvador é uma cidade que as pessoas gostam de sair de um bairro para o outro. Diferente, né, de que se a gente for em São Paulo, a gente vai ver completamente diferente. Todo bairro, né, tem uma estrutura própria para que a pessoa não precise sair do bairro, né, para que se diminua o congestionamento, né, para que se dê uma melhor qualidade de vida das pessoas, dê oportunidade de emprego, né. Então, essa eu acho uma questão válida. Claro que a gente tem que ter, né, realmente o empreendedorismo urbano, mas o empreendedorismo urbano pensado, né, no povo e na cidade. E se a gente não pensar no povo na cidade, for simplesmente importar uma coisa, né, que funcionou em outro país, que tem uma realidade diferente da gente, Brasil é outra realidade. Empreender aqui no Brasil, ser empresário aqui no Brasil é bem diferente. Trabalhador também, né, porque nosso sistema educacional, o professor há de concordar, não adapta as pessoas aos mercados de trabalho. Às vezes surge a oportunidade de trabalho, mas que você, para tomar um curso, né, professor ensinando no Senai, você tem que pagar. Né? Boa parte das vezes você tem que pagar. Então, assim, boa parte da população não tem acesso a esse tipo de educação que vai inseri-lo no mercado de trabalho. Então, aí o papel do gestor público, e aí, claro, que tem que ter uma união realmente, né, de todos os entes, independente de partido, tem que se pensar no crescimento do país, né? Afinal de contas, né, eu acho que quando a pessoa tem esse propósito né, de promover políticas públicas, você tem que pensar, em primeiro lugar, no povo, né, quais são as suas necessidades. E aí, claro, né, se há investimentos, trazer esses investimentos para que possam ser utilizados aqui, mas tem que pensar também no aspecto educacional. Educação é tudo, né? É fundamental. Não existe, né, a gente pensar em crescer, a gente pensar em resolver as políticas públicas da pandemia em si, né? Se a gente não pensar nesse papel educacional. Porque os outros países estão conseguindo voltar, né? Claro, né, que isso daí é bem gradativo, né? A gente não é um vírus desconhecido, a gente não sabe como realmente vai ser essa questão, né? A gente não conhece, é algo assim que pegou todo mundo de surpresa, né? Quebrou empresas, mudou o modo de comportamento da população. Né? Se a gente sair disso daqui de maneira rápida, né, que eu digo aí que é 2, 3 anos, para o Brasil 2, 3 anos é uma maneira rápida. Aí que a gente vai ver realmente como é que a gente vai se comportar, a gente vai ver realmente como é que vai funcionar tudo isso daí. Mas, a princípio, né, como medidas homeopáticas, que a gente pode se dizer assim, né, gotinha por gotinha, era se pensar realmente como a gente vai fazer para, né, dar um suporte nessa população que, de uma certa maneira, a população, empresários, né, está, de uma certa forma, né, sem nenhum suporte. Porque, como o professor falou, né, como o colega Pablo falou aí, né, as pessoas estão em casa sem saber o que fazer, né? Porque precisam trabalhar, né? As empresas também não estão tendo iniciativa do poder público. Quem teve essas iniciativas foram das próprias empresas. Então, teve um exemplo aí que eu conheço de um rapaz do ramo de confecções. Ele praticamente teve toda a sua produção zerada. O que foi que ele fez, né? Ele passou a produzir máscara. Outra coisa também, né? O pessoal né, do ramo da moda, né? Até um exemplo conhecido aí do empresário Avan, né? Ele teve que, de uma certa forma, como não teve nenhuma alternativa do poder público para ele poder trabalhar e ele não demitir seus funcionários, né? Ele teve que fazer realmente infelizmente, né, uma palavra feia, mas teve que fazer o jeitinho brasileiro, né? Ele passou a vender arroz, feijão e óleo, né, para que ele pudesse reabrir seu negócio e não pudesse dispensar, né, as pessoas do mercado de trabalho. E aí é um grande fator, né, a questão de desemprego, né? Hoje somos 12 milhões de desempregados, né? Batemos esse recorde aí, 12 milhões de desempregados. E é uma progressão, né, geométrica, né? Porque a gente sabe que isso daí tem uma grande propensão a aumentar em pouco tempo. Aí são problemas de saúde, né? Problema também da questão econômica, do desemprego, e a questão tributária é uma questão que sempre se discute aqui no Brasil, a questão de se diminuir impostos para aumentar postos de trabalho, né? E a questão também do profissional que ganha, né, 3 salários mínimos, né, um salário mínimo, que ganha R$100, que a gente sabe que tem pessoas que vivem mensalmente aqui com R$100, elas não são olhadas, né? Praticamente você coloca todo mundo no mesmo funil
para ser cobrado de maneira tributária, falando bem rápido aqui, né? Os tributos aqui são cobrados para quem ganha 4 mil, para quem ganha 1 milhão, da mesma forma. Então, realmente, né? Eu espero, né? Eu tenho a esperança de que um dia, né? Se realmente faça uma política pública para as pessoas, né? Se trate cada qual de maneira diferente, né? Buscando, né? A gente trazer esse princípio da igualdade que é asseverado aí na nossa Constituição Federal. Sem mais delongas, né? Para que a gente possa... Pronto, obrigado pela contribuição de vocês. Eu vou fazer umas considerações rápidas. E aí eu vou trazer o pessoal que está de espectador para fazer perguntas, mas antes eu também vou responder a pergunta de Antônio, meu colega de geografia. Primeiro, uma coisa que eu abordo bastante na questão econômica é que, como eu sou uma pessoa heterodoxa, eu observo a economia pela demanda. O que é isso? Observar a economia pelo povo, pela população. Como a gente pode criar políticas públicas em relação à economia para poder ajudar o povo. E é por isso que eu estou trazendo essa proposta de arranjos produtivos locais, com zonas econômicas especiais, para, além de gerar emprego e renda, levar para onde mais precisa. Levar para onde a população realmente precisa ter emprego, precisa ter renda, e não precisa ter 2 horas, não precisa ficar 2 horas no ônibus, cortando de periferia até o Chiep, cortando da Fazenda Grande até Itapuã para poder trabalhar. Isso é um problema enorme. Isso dificulta a qualidade de vida da pessoa. Só nessa brincadeira ela fica 4 horas no ônibus, indo e voltando. Então tive um problema enorme nisso. E é por isso que eu trouxe esse debate e chamei vocês, para a gente poder destrinchar um pouco, como eu sei que vocês conhecem um pouco assim nas suas áreas. Leandro na área jurídica me ajudou bastante quando eu estava na Petrobras. Pablo, a gente conversa bastante, camarada meu, e Antônio, uma pessoa sempre brilhante, sempre me aconselhou desde o primeiro dia de aula que a gente teve, e eu observei e falei, caraca, esse professor eu vou levar para a vida, e como eu já estou levando. Mas primeiramente eu vou responder agora a pergunta de Antônio. Ele perguntou aqui: afinal, que medidas concretas podemos propor para viabilizar condições de adaptação aos pequenos empreendedores? Essa questão que eu falei, Antônio, sobre a questão dos arranjos produtivos locais, setorizados, para você poder distribuir a geração de emprego e renda, e nessa distribuição a gente conseguia levar a poupança local. Uma pessoa que vive com R$100 por mês, ela não vive, ela sobrevive, cara. Só para você ter ideia, um dado mais nacional, 100 milhões de pessoas recebem apenas R$413 por mês. R$413 por mês, ou seja, se você receber um salário mínimo, você já está na parte dos 50% mais ricos. Se você receber 5 salários mínimos, você está nos 10% mais ricos. Então, a gente vê uma desigualdade social enorme. E é uma coisa que a gente tem que descentralizar em Salvador. É uma coisa que eu vejo que é extremamente necessário. E é uma coisa que, nesses meus últimos 2 anos pesquisando, não só como aspirante a geógrafo, a planejador urbano, mas também como uma pessoa que tenta levar à população um pouco de alento, um pouco de esperança, vamos dizer assim, para o cenário político, e principalmente agravando um pouco essa questão da pandemia. Eu perguntei a essas pessoas, elas falaram, olha, a gente precisa de emprego e renda. E aí eu pesquisei tudo direitinho, o Antônio me ajudou, o Leandro me ajudou, o Pablo me ajudou, e eu estou terminando de construir esse manifesto. Então, eu acredito que a gente utilizando esses arranjos produtivos locais, com isenção de imposto para facilitar o empreendimento, e talvez até fazendo uma articulação com o governo federal para construir um Simples Nacional, para facilitar ainda mais a questão do pagamento de impostos, eu acho que também é muito válido. E agora, quem puder entrar, eu vou colocar aqui para participar também, se não for incômodo das pessoas aqui, obviamente. E aí eu vou chamar um por um. Papa já tinha falado que queria entrar, aí vou colocando aqui. Pronto, puxei o Bruno Papa. Quem quer participar mais aqui? Grande Papa. Bruno Papa, meu colega de estágio, uma pessoa que junto comigo a gente fez um projeto fenomenal na Petrobras. E, inclusive, se não fosse por ele, a gente não teria tanto êxito. Os créditos, boa parte foram deles. E graças ao nosso trabalho em conjunto, a gente conseguiu fazer com que as licitações de transporte na Petrobras diminuíssem 75%. Então, pensem bem esse número. A gente conseguiu fazer um trabalho de saneamento fiscal enorme. E boa parte desse crédito, com certeza, é de Bruno Papa.
Muito Parabéns obrigado. aí pelo sincronismo de vocês. Não foi pior da equipe. Sem equipe a gente não faz nada, né? Já posso perguntar, Eric? Pode, com certeza. Se você quiser deixar sua contribuição também, seja bem-vindo. A gente pode pensar depois. Eu estava dando uma repescada com relação ao empreendedorismo urbano. E o interessante é que se trata basicamente de uma parceria público-privada, né? Eu vi vocês falarem muito da questão do incentivo que o poder público poderia dar para as pessoas, mas o que é que vocês acham que poderia tornar mais interessante ou mais fácil para as pessoas conseguirem incentivos, desse ponto de vista? Porque, de certa forma, é empreendedorismo. Então, o empreendedor precisa se mostrar antes de tudo, né? Então, como é que essa pessoa poderia se aproveitar também desse momento que a gente está passando para conseguir apoio? Vocês querem responder ou querem jogar batata quente para mim? Eu vou jogar batata quente para você. Eu só vou fazer um adendo. É o seguinte, no meu ponto de vista, o incentivo do governo é levar especialistas para essas cadeias econômicas para dar suporte na forma de comprar melhor, na forma de armazenar melhor, na forma de produzir melhor, na forma de atender melhor, adequando todo o seu posto de trabalho, todo o seu estabelecimento para essa nova realidade. Por quê? Até então as pessoas não sabem ainda o certo. Então elas precisam adequar todo o seu ambiente para que possa caminhar. Mas como ela vai adequar? Vai distanciar, ela vai fazer demarcações para distanciamento, elas vão, de alguma forma, ofertar álcool gel, enfim. Então, incentivo das políticas públicas, não transferindo para eles, mas só incentivo vindo da parte deles, enviar profissionais para essas cadeias econômicas para determinar novas formas, novos métodos de conduzir seus negócios. Pronto, eu vou responder, vou tentar ser o mais breve possível. Primeiramente, uma coisa que poderia ajudar os empresários a nível nacional, eu até propus no Instagram, é a volta da TJLP, que é uma taxa de juros de longo prazo, onde você subsidia o crédito para o empresário poder sobreviver a longo prazo. E como a gente está em situação de pandemia, a gente poderia dar carência de 3, 6, 12 meses, para que ele possa se desafogar um pouco do empréstimo. No caso, a carência é o tempo que você fica sem precisar pagar. Por exemplo, se a carência for de 3 meses, agora a gente está em maio. Aí não precisa pagar junho, nem julho, nem agosto, aí começa a pagar em setembro. E esse juro subsidiado, com certeza, ajudaria os empresários. Agora, sobre a questão do governo em si, eu acho um pouco complicado, porque, não querendo tomar muito lado, porque o debate ainda está muito técnico, e é uma coisa que eu estava prezando, mas se vocês perceberem, no começo da pandemia, o governo deu 1,2 trilhões aos bancos. 1,2 trilhões aos bancos. Isso é mais ou menos 18% do PIB. Sendo que para resolver o problema das empresas e da população de modo geral, criar uma malha de assistência social para todos, você poderia gastar no máximo 800, 900 ou até 1 trilhão. Aí ficaria entre 7% a 13% do PIB. Tipo, muito mais barato, e você ajudaria muito mais pessoas. E voltando para o lado do município, eu acho um pouco mais difícil, porque as empresas já instaladas, a maioria está em ato de produção. O setor de serviço também está em ato, porque as pessoas não estão viajando, não estão se hospedando aqui em Salvador para curtir a Praia do Flamengo, a Praia de Estela Maris. Então, a gente tem um hiato até nos serviços. Então, agora é um pouco complicado. Se alguém quiser responder, para mim, eu agradeço. Eu realmente não sei isso. E para o futuro, eu realmente acredito que os arranjos produtivos locais, de forma descentralizada para gerar emprego e renda para todos, seria o mais ideal. Eu queria fazer só um complemento, viu, Bruno? Você tocou aí, você fez a sua pergunta, ela girou em torno, no que eu entendi, de como um pode contribuir com o outro, o privado contribuindo com o outro privado. Eu acho que nesse momento é muito difícil, pelo menos para mim é muito difícil, eu que não estudo, não sou da área, para mim é muito difícil dar alguma posição sobre isso, porque está muito prematuro. Mas eu acho também que depende muito da questão de interesse, do interesse de, neste momento, não ter interesses outros no ato de ajudar. Deixa eu tentar ser mais claro. Você teve, por exemplo, aí, com a
com a ideologia dele que seja, com as intenções que sejam lá dele, o empresário da Havan, que o Leandro trouxe como exemplo, burlou, né, a razão social dele, o CNPJ dele, a atividade econômica dele. Para que ele pudesse abrir a loja dele, ele incluiu produtos alimentícios porque são gêneros essenciais, e ele burlou a próprio CNPJ vendendo alimento na porta da loja. É assim que ele diz que acha que vai contribuir para o retorno da economia. Por outro lado, você teve hoje a Luísa Trajano, dona do Magazine Luiza, afirmando que consegue passar aí 2 anos fechada a loja, garantindo os empregos, garantindo a situação, uma condição de retorno. Você vê o Magazine Luiza fazendo um trabalho de internet, que é você se cadastra no site deles para poder, através da rede do Magazine, você, pequeno empresário, pequena confecção, você pode usar a rede do Magazine, a rede logística estrutural do Magazine para comercializar os seus produtos. Então, neste momento, que é uma situação extremamente grave, que você não consegue ainda enxergar no Brasil saídas, eu particularmente tendo a entender que agora ou você parte para o corpo a corpo, para as individualidades do espontaneísmo da contribuição, ou você vai fazer só política. O privado, eu estou querendo dizer, certo? Então, eu entendo que, em contrapartida, o Estado precisa contribuir também para que esse privado tenha interesse, porque nada é de graça, graças a Deus, a iniciativa privada quer lucro. Graças a Deus, a iniciativa privada quer lucro. Né? E o Estado Ninguém também aqui precisa tributar, né? O Estado sem tributo o Estado nada se paga, né? Ele Exato. quer arrecadar também, né? Claro, porque é uma inerência. Se você não gira a roda, a gente para e ninguém come, ninguém faz nada. Funcionário público não recebe, né? Saúde não recebe, educação, nada. professor não tem como dar aula. Você vê a prefeitura aqui de Lauro de Freitas caiu 50% da arrecadação mensal. Então, graças a Deus, tem que girar mesmo. O problema não é o lucro, o problema é a falta de distribuição de renda do Brasil, que é complicada. O problema eu faço adendo, colega Cabadas, que não há políticas públicas. Tanto a questão da Magazine Luiza foi iniciativa da empresa. Isso. E tanto do Havan, né, falando do jeitinho brasileiro, foi iniciativa dele, de maneira torta, né? Mas foi iniciativa dele para não fechar o mercado. Assim, claro que ele pensou muito nele, né? Que ninguém é bobinho, né? Para dizer que ele pensou nos empregos, né? Que o desemprego ele iria gerar, né? Mas foi uma alternativa que ele criou, né? De uma certa forma, vender o peixe dele, né? Aparecer, né? Irmão, um cara aparecer, né? E um cara também, que veste, né? Não fechar a empresa, né? Um cara que veste terno verde, gravata amarela, camisa branca, peraí, é muito marketing, não é não? Com certeza, Cá né? entre nós, né? Disso. Então, eu penso dessa forma. Tem outros, né? Não é só ele não, né? Tem outros também aí que a gente pode trazer. Tem vários. Viu, Bruno? Eu penso dessa forma. Esse momento é muito difícil, pelo menos para mim, que não estudo essa área, muito difícil chegar com alguma conclusão. De qualquer sorte, sem intervenção de Estado, seja o Estado em alguns pontos maximizando, em outros pontos minimizando, sem esse incentivo para a crise única na história da humanidade, não vai ter saída não. Nesse momento não vai ter saída não, na minha opinião. Fazer um adendo bem interessante, gostei muito dessa ideia que você falou com relação à Magazine Luiza e toda a questão direta do marketplace que ela está fazendo. E não só ela faz, mas também outras diversas plataformas digitais fazem. Até a Amazon, que você tinha citado anteriormente, faz isso há muito tempo. Isso é muito interessante porque facilita a questão do empreendedor estar na plataforma digital com visibilidade. Porque se eu chegar e abrir, produzir minha própria plataforma digital, meu próprio site, tudo bem, tá tudo bonito, legal, mas ela não vai ter uma visibilidade grande como ter essas grandes lojas. Então, ela, além de puxar seu próprio desenvolvimento, acaba ajudando aqueles que querem empreender nesse momento. Só com dificuldade. Eu estou vendo várias empresas que há um certo tempo estão fazendo isso na questão de criar o marketplace para que seus afiliados comecem a fazer parte e eles também cuidarem da parte logística que inclui o maior custo de operação de qualquer empreendedor. Né? Você vai comprar algo e vai ter que sair, como se falaram, se locomover para outro bairro, para outra localidade, para procurar preços mais acessíveis, para assim também conseguir um mercado maior.
O Marketplace facilita isso. É claro que eu vou ter custos embutidos nisso, mas acaba salvaguardando a questão de ficar parado. Então, ele acaba vendo isso como uma real oportunidade também. Agora esse mastermind aí, né, gerado aí pelo Bruno e pelo Pablo, né, é algo interessante. Só fazendo a contribuição, que o Eric aí pode, né, se achar interessante, pode anotar como uma proposta, né? A gente sabe que muitas pessoas aí não têm acesso à internet, né? Acesso à internet, não tem computador, não tem smartphone, ou seja, eu falei no início, né, que eram 50% da população. Na verdade, é 40%, um pouco mais de 40% que utiliza a internet. E aí a questão do empreendedor, né, do pequeno empreendedor, que foi a pergunta aqui do colega Bruno, né, do Bruno Papa. Ele perguntou como é que esse pequeno empreendedor iria se inserir, né, dentro do mercado de trabalho. Aí é uma proposta, já que o município, né, tem que realmente dar oportunidade às pessoas para trabalhar, né? Existe essa questão aí do mercado digital, né? Essas empresas disponibilizando, Amazon, Monetize, Hotmart, né, que é produto digital, são várias empresas aí que já, né, que observaram nesse crescimento de mercado. A alternativa seria os municípios fazerem polos, né, para que essas pessoas que tivessem interesse, né, em trabalhar com a internet tivessem a oportunidade, né, em utilizar pelo menos uma estrutura mínima, né, tanto estrutura para envio logístico, né, questão postal, tanto a estrutura fiscal também, né, tivesse pessoas capacitadas para orientar. Então, né, surgiu aí o Mastermind, né, juntou aí 3, 4 cérebros, né, e aí, né, eu acho uma ótima alternativa, né, saiu daqui uma alternativa para que o município, o poder público possa dar uma alternativa às pessoas, né, de se reinserir no mercado de trabalho, né. Muito, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, mas você tem hoje, por exemplo, aí uma rede que eu confesso que eu ainda não acessei, que é do governo do estado, que você consegue acessar todos os preços de diversos produtos e tudo mais, né? Você consegue unir num único espaço, num único aplicativo, diversas possibilidades de mercado e tudo mais. É o antigo Patra, feito pela Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte. É. Era o antigo Patra, né, que agora eles inseriram todo tipo de profissional. Aí você tem lá advogado, dentista, diarista, garçom. Eles fizeram realmente um aplicativo, né, para dar oportunidade a essas pessoas que não tinham nessa plataforma para que fosse atendida a trabalhar. Eu inclusive, participei. Eu trabalhei no governo do estado, participei da montagem aí desse... Da implantação. Para montar, né? Justo, eu não sei se você vai seguir aqui com a pergunta da Ana Caroline. Eu acho que é uma pergunta interessante aí sobre as dificuldades. Do termo empreendedorismo urbano, que ela disse que fugiu um pouco do tema, né? Mas aí a gente não discutiu, né? Não, ela colocou aqui, se nós que somos da área temos dificuldade de entender de maneira prática como chegamos ao empreendedorismo de pequenos empresários, como esse assunto chega a eles, né? Ela falando que de maneira prática é complicado essa questão do empreendedorismo nas áreas mais remotas de Salvador. Vai um pouquinho daquilo que a gente estava falando aqui no início, né? Estou vendo aqui a segunda pergunta. A gente está propondo aqui no início de separar a informalidade do empreendedorismo. A informalidade é isso mesmo. Que desorganiza, a informalidade oriunda da falta de oportunidade formal, do empreendedorismo, que é uma oportunidade formal e que, se for feito de qualquer forma, não vai para frente. Você tem aí 40%, para ficar naquele tema do restaurante, quem está falando com o professor mais cedo, 40% dos restaurantes fecham em 3 anos no máximo. Então, se você não tem estrutura, você não tem conhecimento teórico de um negócio, de um plano de negócio, se você não tem nem conhecimento... O município, né, poderia contribuir com isso aí, capacitação. Exato. Né? Fazer a capacitação. Você tem possibilidades, você tem Sebrae, você tem quem faça. Mas existe, né, mas de uma maneira bem pequena, né? Porque o acesso ao Sebrae também, o Sebrae utiliza, né? É privado, não é público, né? Estrutura privada, né? Isso. E aí a questão do poder público, ele poderia auxiliar. Né? Sim, exato, entendeu? Então, ou você tem essa estruturação, esse conhecimento, e aí você chama de empreendedorismo, ou então a gente vai chamar de empreendedorismo essa desorganização das relações de trabalho que a gente tem no Brasil, que não acrescenta em nada, assim, em termos práticos,
o desenvolvimento do país. As pessoas sobrevivem, Sobreviventes. só sobrevivem. Não são empreendedores, são sobreviventes. A gente doura a pílula, diz que é um país de empreendedor e, na prática, você não tem nenhuma contribuição formal. Na verdade, é um país de sobreviventes, né? Pessoas no mercado informal, né, que tem que sobreviver. E é um desafio, Ana Caroline, justamente é um desafio você levar essa cultura, você primeiro reconhecer potencialidades. O indivíduo que é informal, ele não está na informalidade às vezes, porque ele tem potencial de vendedor de máscara. Ele está na informalidade porque ele precisa comer, né? Então, isso não é empreendedorismo, sabe? Então, na técnica, isso não é empreendedorismo. Esse discurso é empreendedorismo para os neoliberais e tudo mais. Inglês ver, né? Aí é um discurso para inglês ver. Exato. Pronto, agora deixa eu responder também a pergunta dela, que é uma coisa bem pertinente que ela colocou aqui. Temos dificuldade de entender de maneira prática como chegamos ao empreendedorismo de pequenos empresários. Como esse assunto chega a eles? Como eles podem ter acesso a esse conhecimento? E como receberão? Pronto, essa pergunta é extremamente interessante. No Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Salvador, que é um plano que é como se fosse uma constituição municipal para a área da cidade, nós temos alguns mecanismos e algumas leituras para facilitar a separação do município. Por exemplo, lá a gente tem uma coisa que a gente chama ZEIS, Zonas Especiais de Interesse Social. Essas zonas especiais de interesse social são as zonas de onde a gente tira os bairros onde tem uma carência de infraestrutura urbana, uma carência de emprego e renda e uma carência de oportunidades. Por exemplo, a suburbana quase inteira é uma ZEIS, é uma zona especial de interesse social. Aqui na Fazenda Grande do Retiro também é uma zona especial de interesse social, embora aqui esteja uma estrutura um pouco melhor que do subúrbio. E como a gente faz para chegar lá? Primeiro a gente faz um mapeamento, chama toda a classe empresarial para debater o tema, porque a gente não pode fazer as coisas soltas. O planejamento participativo é uma coisa que tem que contar bastante, que é uma prática que a gente quase não tem, e quando tem uma prática um pouco sabotativa, vamos dizer assim, por exemplo, uma prática de ação de como eu posso falar, de participação popular que a gente tem, às vezes é apenas para enganar. Chama 10, 15 pessoas, o pessoal finge que está falando, os técnicos fingem que estão falando, as pessoas fingem que estão aprendendo, os caras falam, o plano é esse aqui, toma aí. Como foi o caso do BRT, que foi nada planejado com a população, tanto que a gente viu vários protestos naquele empreendimento, mesmo depois de ter iniciado. No caso desses arranjos produtivos locais, a gente vai chamar a população, vai chamar os empresários que têm interesse em investir e vai chamar os juristas que estejam interessados em debater a forma do benefício fiscal que pode ser instalado. Eu acho que a participação popular é o grande futuro do planejamento urbano. É uma coisa que eu defendo bastante. E para complementar, uma coisa que o pessoal falou, que o Leandro falou, de que o planejamento urbano foi tirado de Barcelona, tem um artigo do meu professor chamado Ângelo Serpa, que é Salvador não é Barcelona. Ele simplesmente critica a forma de planejamento estratégico que tentaram trazer para Salvador. Então, o que acontece? Fazendo essa crítica, e eu lendo essa crítica, eu pensei, olha, a gente pode olhar o planejamento estratégico de uma forma mais heterodoxa, olhando mais para o povo. E a partir daí, com esse estudo de planejamento urbano e somando um pouco com o que eu aprendi com o Antônio, que eu aprendi com o Léo, que eu aprendi com o Pablo, que eu debati bastante com o Papa na época que a gente era colega de sala, eu cheguei nessas conclusões e apresentei também para o pessoal que mora nos bairros. Alguns comerciários que moram aqui na São Martins, que trabalham, que têm seus empreendimentos aqui na São Martins, e eles acharam interessante. Então, eu acho que é uma coisa que a gente pode investir bastante, é uma coisa que a gente tem que botar como norte. Planejamento participativo é o futuro, não só para a questão de trazer o povo para a jogada, para debater o planejamento estratégico de Salvador, mas também para a gente criar uma sanidade fiscal melhor, para avaliar melhor qual empreendimento, quanto se vai gastar da prefeitura, se vai ter investimento do Estado, se vai ter investimento da União. Eu acredito que o caminho é o planejamento participativo voltado a essas zonas econômicas especiais que eu estou propondo. Eu respondi? Poderia fazer um adendo também? Com certeza. Isso é bem interessante, porque a maioria dos comerciantes, né,
de modo geral, eles não estão fazendo empreendedorismo de fato, mas geralmente estão fazendo algo para sobreviver mesmo. E se você for dar uma volta por Salvador, você consegue se aperceber disso. Mas o que eu vejo que torna grande e difícil, não só pelo fato de eles às vezes conseguirem capacitação, é o fato de eles continuarem crescendo dentro dos seus próprios bairros. Porque por mais que eles às vezes tenham bons produtos a um preço bom, você tem uma cultura de desconfiança daqueles que estão naquela localidade. E você pôde ver isso de maneira bem clara quando no início da quarentena, né, começou a se disseminar a questão de apoiar o pequeno negócio. Não se havia tais coisas antes, você não via. As pessoas sempre procuravam grandes lojas, grandes varejistas. Eu vou comprar isso não vou comprar aqui não, vou comprar em outro lugar, porque lá eu tenho garantia, aqui eu não vou querer. Então você sempre teve essa descrença no mercado da localidade, né? Então se faz necessário, além de tudo, né, mudar a concepção do brasileiro com relação a isso. A gente teve uma onda bem interessante de comparação, por exemplo, com relação a produtos chineses, né? Se tivesse falando há 10 anos atrás, eu falasse que eu comprei um produto da China, a primeira coisa que alguém falaria para mim que seria que é um produto ruim, de má qualidade, que não prestava ou era pirata. Agora estamos 10 anos no futuro e se eu falar que eu tenho um celular chinês, a mesma pessoa fala, eu também tenho, né? E antes disso, boa parte do que consumimos já víamos da China, né? Hoje em dia, o nosso maior baque econômico foi devido a isso. A maioria dos centros industriais são localizados na costa da China. Então, basicamente, tudo no mundo ou é feito lá ou é montado lá. Temos uma centralização muito grande disso. E isso remonta a que centralização econômica é ruim. Quando a China teve o crash agora, o mundo todo sentiu. Tanto que provavelmente uma das possíveis demoras para se falar com relação ao corona era isso. Era o grande impacto na indústria de alto custo. Então, quando a gente valoriza mais a questão da descentralização do mercado, a questão de a gente apoiar pequenos consumidores, a gente acaba crescendo não só a variedade, mas também a opção de preço, né? E acaba incentivando também outros a empreenderem, alavancando, de certa maneira, a economia local. Assim, fazendo um adendo aí nessa situação, nós temos aí 163 bairros em Salvador e cada um precisa ser identificado para ver qual é a sua tendência de mercado. A partir da globalização, fez com que mudasse a cultura das pessoas e principalmente dos fornecedores, e começasse a fornecer materiais de qualidade, porque hoje a sociedade, de modo geral, quer comprar bom e barato. Então, hoje você não pensa em comprar um artigo de terceira linha, de quarta linha. Você quer comprar um artigo da primeira linha e quer pagar um preço que você pode pagar, certo? Então, os fornecedores têm que buscar cada vez mais atender essa qualidade requisitada pelo mercado. Se antes o produto da China, as pessoas diziam que não atendia a determinada qualidade, mas eles tiveram que se adequar para que atendesse as camadas da sociedade, classe A, B, C e D. Então, eles trabalharam muito na aplicação, na funcionalidade, na adequação do seu produto ou do seu serviço, para que eles não perdessem essa fatia de mercado, porque com a globalização mudou a cultura das pessoas. Devido a essa comunicação via internet, as pessoas se comunicam com outros fornecedores, as pessoas se comunicam com outros estados e países, e a partir daí ela percebe que pode adquirir um produto muito mais em conta e com a qualidade esperada por ele, do que pegar de Joaquim, não vou atribuir a Joaquim, pegar uma pessoa que está ali ao lado, que está produzindo produtos ou fornecendo serviço de má qualidade. Então, se ele não se adequasse a isso, com certeza ia perder fatia do mercado. Os estabelecimentos, aos poucos, vão se adequando à parte de estética, a maneira que recepciona, porque o importante agora não é só vender, mas o pós-venda. Eu acredito que nenhum de nós aqui, outras pessoas, não querem comprar um produto nem um serviço. Eu não quero comprar um produto nem um serviço. Eu quero comprar um pacote de serviço. Eu quero ser bem assistido, ser bem atendido num estabelecimento comercial. Eu quero enxergar que aquele estabelecimento esteja adequado para a recepção dos seus clientes, que não possa interferir na saúde, na segurança dos seus clientes. Eu quero que o fornecedor demonstre a aplicação e a funcionalidade do produto,
Eu quero que o fornecedor ele forneça um canal de comunicação, se em algum momento aquele produto não funcionar ou ele ficar ruim, qual a maneira que eu posso entrar em contato com esse fornecedor, esse intermediador, para resolver meu problema, porque eu comprei o produto na mão dele. Outra coisa, eu quero também um canal de instrução para que eu possa utilizar aquele produto com maior segurança e possa aumentar a vida útil. Além disso, eu não quero só uma garantia tradicional de 30, 90, de um ano. Eu quero agora, adicionado a isso, uma garantia estendida que me cobre num período de 2 anos. Eu quero chegar no estabelecimento, ter acesso à internet, ou uma água filtrada, ou até mesmo um assento, ou uma revista, uma TV. De acordo com o estabelecimento que é ofertado no mercado, ele precisa se preparar para o seu público, porque eu não tenho mais interesse em comprar essa xícara. Eu quero um conjunto de serviço e quem tiver unha maior que vai subir na parede. O fornecedor que tiver me ofertando esse pacote de serviço, com certeza vou comprar na mão dele, porque eu vou ter total garantia, conforto, beleza? E o prazer de ser saciado com as minhas necessidades a partir de determinado fornecedor. E eu vou indicá-lo para as demais pessoas. Só fazendo... Galerinha, rapidinho, já está dando mais ou menos 1h30 de live. Eu peço que a gente faça as considerações finais, porque já está se estendendo bastante. Apesar do papo estar muito bom, eu queria continuar mais, mas a gente pode deixar para a próxima. A gente já bota Bruno Papa também, e quem quiser participar pode vir também. Aqui o debate é totalmente democrático, cada um pode trazer sua convicção, não importa qual seja, não importa se você é liberal, se você é keynesiano, se você é desenvolvimentista como eu, enfim, se você é marxista, para mim, toda construção democrática de debate é bem-vinda, porque como eu defendo bastante a participação popular, eu acredito que, como futuro geógrafo, eu devo me salientar mais nesse processo de articulação de ideias. Então, eu peço para que todos participem na próxima. Eu vou fazer mais coisas nesse modelo, mais lives nesse modelo. Eu acho que ficou interessante. E muito obrigado pela participação de todos. Como o Papa foi o último a entrar, acho melhor ele ser o primeiro a contribuir. É melhor deixar por último, rapaz. Pera aí, passa comigo não. Pronto, bora, Pablo. Bom, eu só queria fazer um complemento ao que o professor falou, de que a partir de agora a tendência é que você precise demonstrar que você é higiênico. Né? Você vai procurar uma loja no shopping agora, você vai ter que ter álcool gel na porta. O restaurante é a mesma coisa. Agora você vai vender higiene agora. Olha que como nós não estamos acostumados com isso, né? Então é muito cedo ainda para prever alguma coisa. Agora encaminhando para o encerramento, Justo. É muito cedo você prever alguma coisa, porque como lá atrás, quando eu comecei a minha fala, nós estamos muito longe ainda de uma saída. Nós estamos ainda no centro, no epicentro da crise. E os argumentos que nós precisamos para uma retomada, repito, testagem em largo alcance, contágio em baixo nível, sistema de saúde com capacidade de atender a demanda que vai vir daqui em diante, todos esses argumentos, nenhum deles nós temos ainda. Então, está tudo muito cedo, a criatividade vai ser muito importante, ainda mais importante neste momento, mas, sem dúvida, keynesiano ou não, marxista ou não, austríaco ou não, você vai precisar do Estado nessa retomada. Porque nós estamos na maior crise que a minha geração, a sua geração, a geração dos nossos avós, que ainda está com o vovô aí do lado, dos nossos avós já viu. É a maior. Então, se não tiver Estado nesse momento, seja maximizando em alguns pontos e se reduzindo em outros pontos, especialmente na questão da burocracia, nós não vamos conseguir retomar tão cedo. Obrigado pelo convite, boa noite a todos. Você que vai assistir a gravação aí, obrigado pela moral e
Tamo junto para a próxima. Obrigado. Muito obrigado, tamo junto. Pablo. Agora, Antônio, sua contribuição, por favor. Minha contribuição é, como a gente vem falando e complementando a fala de Pablo aí também, de Bruno Papa e Leandro, os demais, é a nova adaptação, a nova reinvenção, certo? Para que possa caminhar. Se o básico a gente não tinha essa prática, agora vai passar a ter essa prática que é a questão da higiene, certo? Como é que a gente pode cobrar isso do poder público? Eu pergunto a todos. Higiene, um fator primário. Como é que a gente pode cobrar isso do poder público se faz parte de cada um? Isso precisa estar no DNA de cada um. Então, para a gente ofertar todo e qualquer produto, existe a questão da pós-venda. Não é só simplesmente vender mais, eu preciso ligar para saber se aquele meu produto atende às expectativas do meu cliente. Se não atende, ele precisa usar duas palavras mágicas. A questão da personalização para cada cliente, para cada mercado, certo? E customização. Personalização que eu posso atender de cliente de A a Z em diferentes maneiras. E maximização. Como é que eu posso reduzir os custos para meu cliente A, B, C, D ou Z? Então, são fatores importantes que talvez nem toda a sociedade tenha em mente. É aí que eu digo que os poderes públicos, de alguma forma, federal, estadual, municipal, precisa colocar especialista no mercado, subsidiar essa sociedade empreendedora para comercializar melhor, certo? Mas sabendo que o DNA de limpeza faz parte de cada um e a gente precisa agora se atentar para esse ponto. E boa sorte para todo mundo. Fico muito feliz por todos estarem aqui para que a gente possa fortalecer nosso intelecto e nossa maneira de viver. Fico muito agradecido pela sua participação, Antônio. Agora eu gostaria de pedir as considerações finais de Leandro. Por favor. Meus amigos, eu acho que tudo aqui já foi bastante discutido, né? Já saiu até ideias aqui, né? Para que a gente possa implementar no município. Eu acho que é uma questão de ampla discussão, né? Um debate desse aqui é bem pequeno, né? Diante a tantas nuances aí que surgem, né? Que a gente pode contribuir aí para o nosso município, principalmente, né? Realmente necessita necessita todo um planejamento, realmente necessita se pensar em Salvador, né, como um todo, né, e não só você fazer medidas emergenciais, né, que geram impacto mínimo aí na população. Claro que todo mundo foi pego de surpresa, né, como foi tratado aí pelos colegas, né, do debate. Ninguém esperava por isso, mas isso daí só mostrou, né, que ainda precisamos melhorar bastante, né, diante aí a ineficiência, né, do Estado, né? Não é de hoje, né? Que foi mostrada aí a ineficiência do poder público, né? Foram diversas políticas implementadas, né? Mas nenhuma realmente pensando, né, em contribuir, né, nessa conjectura aí individual que é o povo. Inclusive a cidade de Salvador, que é uma cidade bem peculiar, né? A gente tem diversos problemas sociais aí que realmente precisam ser debatidos, né, de maneira ampla, né? E que a sociedade precisa estar inserida. É a principal coisa aí que eu deixo, né? Que tenha mais debates como esse. Obrigado, né, pelo convite, né? Eu achei algo assim bastante enriquecedor, né? Que a gente possa contribuir, né, a toda a sociedade discutindo cada vez mais, né? Qual a necessidade, né? Qual a contribuição de cada um, né? Como cada um pode trazer aí seu ponto de vista para que possa, né, futuramente ser inserido aí um projeto para que o município de Salvador possa aplicar, assim também como o Estado da Bahia e o governo federal, né? Que não existe isso, né? Não existe. Eu acho que na situação dessa, quando a gente pensa em instituição democrática, não dá para pensar em só um ponto, né? Ah, que eu sou de bandeira A, que eu sou de bandeira B. Realmente, você pode ter seu ponto de vista divergente do seu, né? Da pessoa que está à sua frente, né? Mas eu acho que todo mundo pode, sim, né? Claro que cada um com sua contribuição, seu ponto de vista, você pode haver essa coesão, né? Não há necessidade, né, de desmerecer, né, ou de achar que a opinião do outro, né, não vai contribuir. Então, debates como esse, eu acho que realmente são fundamentais, né,
para que seja construído aí, seja um pontapé inicial para que seja construído esse tipo de discussão, né? Em que todos aí estão inseridos, né, na sociedade. Enfim, forte abraço, obrigado aí para quem vai assistir depois, né? Obrigado, Eric, aí, pelo convite, obrigado aí aos participantes, né? Que ficaram até 10h30 da noite, né, nesse debate e até futuramente aí, né? Que a gente possa aí futuramente se encontrar. Com certeza você já está convidado para a próxima live. A gente vai organizar um tema mais aprofundador sobre a questão de Salvador. Eu estou querendo expandir bastante, até também para terminar de construir o projeto que eu estou escrevendo, o Manifesto para Salvador, que vai ser uma espécie de plataforma para mim no futuro. Então, agora, inserindo isso, eu gostaria de ouvir Papa. Pronto, foi muito bom poder participar aqui no finalzinho, né? Fico contente de estar com reais profissionais, né, partilhando esse conhecimento. É muito interessante, ainda mais falando que a gente está vivendo, né? Partilhar ideias. E o interessante é que o mundo ele já vinha vivendo a tendência a se globalizar, né? Eu não digo que o mundo já é globalizado, porque eu partilho de um certo de compartimento de ideias com o Milton Santos, né? Ele diz que o mundo vai se tornar realmente globalizado quando as pessoas começarem a produzir, de certa maneira, seu próprio conteúdo. 2018 foi 2018. Dizer que 50% do globo, né, trazendo um panorama mais macro, não tinha acesso à internet. Então, pensa aí, estamos inseridos no Brasil também, não poderia ser diferente essa disparidade, né, de usabilidade. Mas, por mais que essa crise seja ruim, ela traz um benefício que é a questão da aceleração na utilização dos meios digitais. A gente já tem um certo convívio, um certo tempo com os meios digitais, mas ela trouxe uma alavancada, né? Então, mais do que nunca para o empreendedor hoje em dia, ele continuar andando para frente, ele vai ter que se inteirar desses meios digitais. A gente comentou realmente aqui que é difícil, devido a diversas situações, ele conseguir esse conhecimento, mas ele tentar puxar mais um pouco, né? E também acabar se comunicando mais com sua base, tentando se aproximar mais dos seus, tanto dos seus fornecedores, né? Também dos seus compradores, para que assim ele consiga realmente preços mais acessíveis, como o Antônio bem citou, né? E consiga fazer um marketing mais forte, né? Trazer essas tendências que estão começando agora para adiante, né? Não dá para trás, apenas dá para frente. Fico realmente agradecido em poder ter participado e estar com vocês. Eu que agradeço a sua contribuição, Papa. Então vamos encerrar aqui. Agradeço a participação de todos. Esse debate inicial foi um teste, mas acredito que tenha sido proveitoso para todos. Para os participantes que estão aqui também, que não estão no SPEC. Mas eu espero que o pessoal do YouTube, que vai assistir a partir de amanhã, desfrute um pouco desse pouco de conhecimento que a gente está dando aqui, porque esse debate é realmente muito extenso. E a gente vai precisar de mais lives para destrinchar. E também a gente vai precisar de outras lives para destrinchar outros pontos que eu acho bastante importantes para uma construção de uma nova Salvador, que é tanto na área de também educação, que a nível municipal precisa, que é educação de base, a mobilidade urbana, que envolve também as questões que eu falei, teoria de uma localidade central, de você ter que deslocar 2 horas para poder trabalhar, etc. E também outras questões que eu falo que são outra plataforma, que é a área ambiental, que é a área de habitação, que a gente sabe que é outro problema, e também a área de saneamento básico, já que vocês abordaram a questão da saúde bastante. Mas como Salvador tem uma limitação na lei de responsabilidade fiscal na área de saúde enorme, o único jeito de combater melhor a questão de proliferação de doenças seria fornecendo um melhor saneamento básico. A gente tem que estar atento sobre isso também, sobre o Pacto Federativo. Mais uma vez, agradeço a todos. Vou encerrar aqui agora. Muito obrigado a quem está assistindo. Até a próxima e fiquem com Deus.